sintonizado? Então vem junto. Para participar tem o WhatsApp 999530616 e o telefone fixo 3220-9400. Aliás, um diferencial competitivo é que ninguém é atendido por robô. É uma pessoa, né? Então você pode ligar e vai ter um atendimento humanizado, bem bacana, da Fátima, hoje do plantãozinho de sábado. Aqui no programa Vitrine de Negócios, onde perfilam pessoas que fazem a diferença em seus segmentos, hoje a gente vai falar sobre um segmento crescente, mas um pouco inusitado, né? Um pouco inusitado, que é o segmento de jogos que são jogos sociais, presenciais, sem o uso de tela, justamente para a gente fazer um contraponto, uma espécie de antídoto neste tempo em que as pessoas estão muito na tela. E tem feito um sucesso enorme. Eu estou falando do Corneta, né? Que é um negócio voltado aqui a jogos nesse formato, e os empreendedores são 4, mas 2 estão representando hoje aqui a turma, o Rafael Palandi e o Gabriel Conte, que são sócios fundadores da Corneta Jogos. Rafael, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença. Obrigado por nos receber. Gabriel? Bom dia, Beverly. Obrigado por nos receber. E, enfim, vamos trocar boas ideias a respeito da corneta e do que a gente faz, né? Vamos começar do começo, então vamos contar como é que surge a ideia enfim, se associar, né, juntar um grupo, quem sabe, não sei se são amigos, já eram amigos antes, como é que nasceu a ideia de formar este grupo e junto desse grupo nascer a Corneta? Então, em 2021, a gente já se conhecia de antes, obviamente, mas em 2021 eu morava com outros 2 sócios, né? Que é o Matias e o Arthur. O Rafa era nosso vizinho, literalmente na rua de trás. E ainda, né, tem o meu irmão, Gustavo, que morava perto também, que também faz parte, né? Então, no meio da pandemia, a gente tentou, por mais de uma ocasião, empreender em segmentos completamente diferentes. Foi a segunda ou terceira tentativa, né? A É, corneta. e na segunda ou terceira, né, tentativa, acabou que a gente conseguiu emplacar o primeiro produto, que foi um jogo de bebida, né, para adultos, né, maiores de idade. O beer pong, não? Foi o Faz ou Bebe. Faz ou bebe? Isso aí. Então, a gente adaptou, né, questões, a gente foi buscar referências fora do país, adaptou, obviamente, para a linguagem que a gente tem aqui, do nosso cotidiano, e o produto, né, depois de alguns meses a gente divulgando ali nas redes sociais, o produto viralizou. E a partir disso a gente conseguiu construir a empresa, né? Então a gente ficou um bom tempo com esse primeiro produto e a partir dele a gente foi construindo toda a linha, que hoje são 17 jogos, né? Eu entendi que vocês já eram um grupo de pessoas tentando fazer algum tipo de negócio juntos também e brincando junto, porque também tem um momento em que eu gosto muito de uma citação do como é que é o nome dele agora? Me fugiu o nome, é um baita conhecido, há um monte de palestra. Thiago Matos, lembrei. Thiago Matos, que ele diz: não faça nenhum negócio na era digital com alguém com quem você não tomaria um cafezinho. Né? É a máxima dele, assim, para o mundo dos negócios digitais. Não fazer negócios com quem você não gosta de estar junto. Vocês gostavam de estar juntos e fizeram negócio. Mas como a ideia do negócio nasceu? Primeiro foi a brincadeira ou primeiro foi a ideia do negócio? Eu acho que, de novo, né? Os guris moravam juntos, eu morava na rua de trás, e foi no meio da pandemia, né? Isso tudo. Então, o meu divertimento, acho que era ir na casa deles, porque não tinha nada aberto, né? E a gente falava de muita coisa, né? E surgiu a oportunidade na época, a primeira negócio que a gente tentou foi coisas de artigos gaúchos, né? Artigos Ar- mais voltados para Cutelaria, cutelaria. isso, que a gente viu que tinha um Que era potencial. uma onda também, até hoje, né? Exato. A Aham. gente começou o projeto, e buscando fornecedor na época a gente conheceu, um fornecedor de alpargata, de IP, enfim, ali da região, que ele fazia tênis também, tênis feminino. E daí a gente pivotou o negócio de artigos Cutelaria. gaúchos É. para tênis. Esse foi até um pouquinho a mais, foi um mês ali que a gente tentou rodar, mas aí, enfim, a gente viu que o segmento era muito concorrido e a gente pequeno, né, a gente não tem investimento por trás muito grande, mas surgiu a ideia numa noite, né, a gente estava junto conversando, mas a ideia não era de negócio em si, né, não era de fazer um grande negócio, a gente fez um jogo, a gente criou um jogo. Então, eu acho que a oportunidade veio conforme o tempo, que nem o Gabi falou, a gente rodou por 2 anos com um jogo só, que foi o Faz ou Bebe.
A empresa surgiu, ela "decolou", entre aspas, depois de 3, 4 meses com a gente divulgando nas redes sociais. Que Entendi. aí, enfim, aí a gente viu que gerou demanda, que a gente estava, eh, veio muita demanda pra gente a partir de um vídeo, por exemplo, que a gente postou nas redes sociais. E dali sim surgiu o negócio. Na época todo mundo trabalhava nos seus todo mundo tinha outro emprego, né. Então eu, o Gabi, o Matias e o Arthur e o Gustavo, todo mundo trabalhava no dia a dia normal, CLT, e aí aos poucos a gente foi se desligando. Então Uhum. primeiro foi o Arthur, depois fui eu, depois foi o Gabi, o Gustavo agora o Gabi, e enfim, e tenho mais o Mati, né, o Matias, mas foi mais por oportunidade, assim, eu acho que, a gente, acho que era um sonho de todos, né, a Vocês gente queriam empreender. empreender, vocês queriam Exato. empreender. E essa veia empreendedora, ela vem de onde? Porque é óbvio que vocês tinham suas profissões e talvez nem todas estivessem relacionadas a, quem sabe, administração. Por vezes são áreas totalmente diversas. Claro que qualquer área pode empreender, mas a gente imagina, né, Uhum. que o empreendedorismo venha destes lugares, né, dessas geografias profissionais que estão mais atrelados porque já há uma vocação ali. A pandemia fomentou muita coisa, né, só que vocês também fomentaram um empreendedorismo que ia na contramão de tudo que a pandemia dizia, que era a questão digital, que é ficar mais em frente às telas. A gente nunca consumiu tanta live, Uhum. tanto Uhum. produto digital quanto o tempo da pandemia. E vocês propuseram algo que era para fazer fora das telas, né, mesmo utilizando as redes sociais para comunicar. Me contem um pouquinho melhor sobre essa essência que parece que aqui mora um pouquinho do DNA da corneta, né? É. Antes, né, com a fala do Rafa, também estava pensando aqui que, até quando a gente nos conheceu ali, enfim, ou antes disso, tanto na faculdade ou até no colégio, porque uma parte da sociedade já tem amizade desde os tempos de colégio. Então, e sempre foi meio que comum para nós falar de negócio. Eu Uhum. acho que, e de onde vem isso, pelo menos na minha visão, vem muito das famílias, né? Então, nossos pais são empreendedores na cidade, na região, e acredito que isso, obviamente, de alguma forma tá na veia, né? E aí tu tenta sempre seguir os passos de quem é referência para ti. Eu acho que é muito, na minha visão, nesse sentido. Vem da família. Eu acho que a, Entendi. a raiz empreendedora vem da família. E aí, obviamente, isso, né? Acho que de tanto ficar falando de negócio e buscando e não sei, tentando em algum momento, surgiu uma oportunidade que a gente entendeu que valia a pena dedicar e botar tempo em cima para fazer crescer e prosperar. Interessante isso. Bom, dentro da pandemia nasce eu falei 4, vocês são em 5, então permanecem em 5? 5 Isso, sim. sócios, 5 sócios fundadores. Vocês foram criando, desenvolvendo mais jogos, né. Eles são jogos, que lembram muito os filmes americanos. Quando a gente vê os Perfeito. filmes americanos, a gente vê um pouco disso que vocês estão falando e que a gente vê traduzido nos jogos, claro que com o jeitinho brasileiro, né. Onde vocês foram beber, em que fontes vocês foram beber, além, né, dessa atividade dos filmes americanos, para trazer esses jogos divertidos e que virou uma febre? O pessoal curte muito isso, né. O Quando a gente começou o projeto e a gente foi evoluindo a ideia, a gente começou a buscar entender o que que a gente queria dentro dos produtos e dos jogos, né. Então, assim, acho que como qualquer setor, mas na área de jogos a gente também existem classificações de jogos. Então existem jogos de tabuleiro de RPG, onde, tem uma temática, tem uma jogabilidade que requer também mais tempo para aprender, para jogar. E no nosso caso a gente buscou ideias de fora, seja no mercado europeu, americano, ultimamente até alguma coisa na Ásia, jogos rápidos e fáceis de serem aprendidos e jogados. Vamos lá, se a gente botar um espectro de jogabilidade ali, né? A gente vai ter o jogo mais simples de jogar, mais fácil de aprender em 2, 3 minutos, e vai ter o complexo na outra ponta. E a gente veio para essa ponta de jogos rápidos e fáceis de serem aprendidos e até jogados, por uma necessidade que a gente viu que o mercado não tinha. Ah, Existem, obviamente, os principais, mas variedade desse tipo de produto para adultos, né, jovens e adultos, não existia. E a gente olhou para isso e disse: "Cara, se olhando lá fora o mercado já existe lá,
a gente tem uma oportunidade aqui que ninguém está olhando. E foi aí que a gente começou a trazer. Obviamente, primeiro foi a linha de bebida, né? Foi o Faz o Bebe, depois teve o Eu Nunca, e O Faz o depois Bebe é uma espécie de desafio, né? isso, Uhum. a jogabilidade dele, literalmente, ele tem o jogo principal, ele tem 200 cartas, e nessas 200 cartas, cada carta tem um desafio. Se você não cumpre o desafio, você tem que tomar um shot de bebida ali e assim por diante. Os desafios são bem inusitados, né? Eles têm um tom de humor bem refinado, que é justamente ou para causar algo muito exorbitante, assim, ou ter um tom muito de humor de ser algo engraçado. E a gente tentou trazer esse humor, essa brasilidade para todos os produtos de alguma forma. E talvez seja aí o lance, né, de que as pessoas gostam tanto. Eu tenho visto as pessoas levarem esses jogos, para atividades que sejam, em casa, né, festas que são domiciliares, essa coisa mais intimista que a Uhum. pandemia deixou como um legado. A gente tem visto até shows, né, mais intimistas, foi um legado da pandemia, não tinha isso antes, agora tem, né. E as pessoas fazem festas menores, aniversários e levam esses jogos, mas também, como os pubs ficaram, proliferados aqui em Caxias do Sul também, a gente já vê quando vai num pub a galera jogando nas suas Brincadeiras. mesas com levam estes jogos, Sim. né. Por quê? Porque tem ali uma espécie também de sex appeal, né, aquela coisa, assim, que favorece às vezes uma abertura para um relacionamento. Eu já vi gente jogando em pub com os jogos de vocês, sabia? É interessante ver o fenômeno, né. Como vocês avaliam o crescimento? Porque vocês estão num momento, né, bem interessante da empresa de 2021 para cá, que é um crescente impressionante, né. Vocês abriram alguns números aqui, fizeram parcerias, né. Eu tenho um dado que de 2025 a Corneta dobrou o faturamento pela segunda vez em relação ao ano anterior, atingiu a marca aí de 2 milhões de reais, né, de faturamento. Não é qualquer negócio que tem um faturamento desse naipe em tão pouco tempo. Você se considera uma startup? Putz. Tem tem um a gente costuma dizer que a gente é uma DNVB, né, esse é um termo recente, mas ele está totalmente atrelado a marcas nativas digitais. Então, porque a gente nasceu no âmbito digital e o nosso principal foco de divulgação e operação é no modelo digital. Obviamente, faço uma observação, a gente hoje já tem bons lojistas, grandes redes de lojas físicas, né, mas o principal continua sendo essa exposição e a venda nos canais digitais. Hã, aí eu acho que a terminologia startup eu não sei se acaba, entrando exatamente no conceito, mais técnico, por uma questão às vezes de tecnologia ou ideia, mas o nosso negócio é completamente voltado ao digital e aos pouquinhos a gente começa a botar pés, no mundo físico também, de lojas físicas, enfim, tudo que a gente pode também entregar de experiência, para quem está ali numa loja ou até mesmo em algum evento ou coisas do tipo. Entendi. Sobre essa questão das parcerias, né, para poder crescer, muitas vezes você tem que se parcerar, e isso sim é um jeito de fazer muito tradicional, né, muito de vanguarda, que é se parcerar para crescer, que normalmente o modelo, o estilo de pensamento, quando eu perguntei eu sabia a resposta, tá, mas eu queria ouvir vocês, falando, porque, a ideia de negócio, o jeito de fazer é muito ao estilo startup, né, tem vários negócios Sim, que não são, sim, mas que tem um jeito de pensar de perfeito. startup, né, que me parece que é o caso de vocês aqui, está bem claro. Mas, a ideia de fazer parcerias é diferente de um investidor, né, são parceiros mesmo, tem sim uma certa sinergia. Como é que vocês vêm crescendo nessa linha e como escolher esses parceiros? Agora a parceria foi recente, né? Isso, foi, eles entraram em contato com a CIMED, a Rissa Livre, né, entraram em contato com a gente em novembro, se eu não me engano. Então foi Eles que procuraram vocês então? eles procuraram a gente, aham. Eles Uhum. nos mandaram mensagem, se apresentando, né, a gente marcou uma reunião. Logo na primeira e na segunda eles já exporam a ideia de criar um jogo juntos, né. Por facilidade e por tempo que a gente tinha, a gente optou por fazer o próprio beer pong, né. Como é um produto mais fácil de a gente manusear, de fabricar, eh, foi o produto que a gente optou por causa do tempo. A ideia do lançamento era fazer em janeiro, então a gente tinha aí um mês para desenvolver um jogo novo, identidade visual, estratégia de lançamento e ativações. Então a gente teve um mês e o produto escolhido foi o beer pong, né. Mas a ideia veio de nos buscar foi deles,
né, pra gente, obviamente, acho que representa o trabalho que a gente tem feito, né, hum, a marca ser reconhecida. Então, de novo, para nós acho que é algo bem importante e acho que mostra para o mercado também que a gente é um ponto de contato para essa questão de jogo offline, de estar com pessoas no offline e fugir do digital, né. É um ponto que a gente pode, ajudar e que onde a gente está inserido hoje em dia. Vocês poderiam contar pra gente quem são, né, os parceiros, a CIMED, junto da CIMED e Ressalive, que acho que é um subproduto, né? Isso. Quem são para vocês fazerem parceria e por que desse lançamento que vocês estão fazendo agora, criando nessa sinergia entre 3 marcas que começam a ficar cada vez mais fortes? Então, quem nos buscou foi o Rafa da CIMED, ele é gerente de produto da Ressalive. Eh, a ide eles vêm numa ideia, a CIMED, bem parecida com eles entenderam muito bem o jogo de mídia, né, que é mais ou menos onde a gente joga também. Então, para uma empresa do tamanho deles, acho que fazer um produto em tão pouco tempo, a gente até ficou impressionado positivamente com a velocidade que a gente conseguiu lançar esse produto, e a gente consegue ver que o jogo é de números, né. Eles são, de novo, uma marca nova de pós-ressaca, né. Pós-rolê, digamos, né? Exato. E É uma farmacêutica, né, que trabalha com Isso, vitaminas, isso, né, para isso. A Uhum, exato. CIMED é uhum. se não me engano, a 4ª maior farmacêutica do país, né, hoje eles têm, investido bastante em publicidade, em aparecer nas redes sociais, atrair um público jovem, enfim. E o Ressalive é um produto deles, né, que ele é voltado mais para qualidade pós-rolê, digamos assim. Uma Então espécie de isotônico, né? isso, então, acabou saindo, acabou, né, bebendo um pouco mais ali, o produto é um produto para dar qualidade no dia Dia após, seguinte. digamos, né. E aí tem tudo a ver, eu acho que é bom de conceituar. Acho que a procura deles vem muito em detrimento do que a gente falou de DNVB, de marca digital nossa. A nossa principal rede social hoje é do primeiro produto, do Faz ou Bebe. E essa rede social, somando todas as plataformas, a gente tem mais de 600.000 seguidores. Então, esse objetivo deles com a gente também foi de fazer essa troca, de a gente comunicar esse estilo para o nosso público, que é uma tendência também. Hoje já não se tem mais necessidade de eh, passar sufoco, né, num pós-festa, e ao mesmo tempo juntando a diversão, que é o que a gente consegue entregar com os produtos. Ah, e acho que, né, indo também, completando a pergunta que tu fez, Beverly, é muito de a gente olha para as parcerias como um modelo também de continuar divulgando cada vez mais a nossa marca, obviamente, os nossos produtos, mas também com pessoas que também vão, ganhar para suas marcas, né. Então eu já posso até adiantar aqui um pouco, de spoiler, digamos assim, mas para esse ano a gente também tem, mais 2 lançamentos daí de produto, para venda, né. O Beer Pong com a CIMED, ele é um produto promocional, então ele tem quantidades limitadas, mas nós vamos ter produtos com marcas específicas, para venda e até digamos assim, não é celebridades, mas com influenciadores que vão criar os seus próprios produtos para a gente colocar no mercado, numa ideia de crescer, de continuar divulgando a marca, a própria ideia dos jogos que tu comentou que são novos, né, a gente tem esse objetivo de continuar fomentando eles e continuar expandindo a divulgação e a ideia desses produtos. Entendi, então é uma espécie de collab. Se fosse usar a linguagem Exatamente, de internet, é uma collab para exatamente, uma função específica, faz uma collab e depois se desliga, é isso? Ok, exatamente. Exato. entendi. Não é um investimento como a gente estava falando da forma como a gente costuma falar de negócios de startup, né? Você faz um investimento no negócio. Não, são parcerias que colam Perfeito. ideias juntas, né? Vocês, obviamente, para fechar esse bloco aqui, fizeram também pensando no carnaval, né? A parceria ela tem a ver, até porque o carnaval, sabidamente, é uma festa em que as pessoas acabam bebendo um pouco mais, né? Bebem mais, se divertem, é festa de rua, é a principal festa, talvez popular do Brasil, né. Então acaba juntando 2 pontas, que é a ponta de: "Ok, vamos festejar, vamos pra folia, vamos beber, mas também vamos, fazer jogos, vamos fazer atividades que não sejam só aquelas". O que eu quero dizer aqui é que há um mercado muito forte e ascendente em pessoas buscando saúde.
equilibrar a diversão com saúde. Isso. Essa é a ideia para o carnaval? Exato. Então, a gente já aproveitando o gancho, né, a gente vai estar no Bloquinho da Ovelha fazendo uma ativação, Ovelha negra, né? da Ovelha Negra, isso. Então vai ter o beer pong pra galera jogar, a gente vai estar distribuindo os jogos, os bonificados, os da Collab, desculpa. Vai ter os próprios ressalivos que a gente vai estar distribuindo os promotores. Então vem muito nessa soma de duas coisas que tu comentou, né? Que é de curtir, mas o dia seguinte também não ser aquela coisa ruim, arrastada, né? Então vai bem de encontro. Então a gente vai estar dia 14 e 15, sábado e domingo que vem, ali no Bloquinho da Ovelha Negra, com as ativações o dia inteiro. Então, quem tiver a oportunidade de nos visitar e tá aparecendo lá com nós, a gente vai estar distribuindo bastante coisa. Vai ser aonde mesmo? Vai ser do Bloco da Ovelha que vai fazer o circo da Ovelha Negra, eu não lembro onde é que vai ser. Lá na Engenharia do Corpo, lá no Pio Décimo. No Pio Décimo. Isso aí, de Vai ser perto da por Casa lá, de Pedra, isso aí. naquele entorno ali. Isso aí, dentro da engenharia. Ah, dentro vai Isso, ser do dentro. estacionamento, isso aí. E vai ser de que horário e que horário? Vai ser das 15 à meia-noite, acho que é, né? Isso aí, Começa de tarde e vai isso aí. até meia-noite, ok. São 8h56, eu preciso fazer o primeiro intervalo aqui, nós estamos falando sobre a corneta. A gente começou contando, assim, um pouquinho de onde vem, a origem, né? Uma espécie de linha do tempo, tentando entender também o mercado nessa combinação de conversa, mas logo depois do intervalo a gente vai especificamente falar sobre o negócio, né? E o segmento, o que ele tem de diferencial, na contramão também de um momento muito efervescente em que a gente começa a entender que as redes sociais ou rede digital, né, como a gente chama de rede social aquilo que é rede digital, ponto. Eu vou começar do começo, né? Rede digital, começamos a entender que ela não é um lugar só para fazer amigos como a gente imaginava. Ele é um pouco mais perverso, né? Então, voltando à questão mais próxima, mais olho no olho, esse é um fenômeno de 2025 que começa a crescer cada vez mais. As pessoas querem estar olho no olho. A gente vai entender um pouquinho como os jogos também favorecem a conhecer pessoas, né? A se conhecer, a brincar, a se divertir de uma maneira um pouco mais presencial. A gente volta na sequência, não sai daí. Nove horas em ponto, de volta com o programa Vitrine de Negócios especial deste sábado, dia 7 de fevereiro. Muito bom dia para você. Estamos ao vivo em nome de Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira. O Sicoob Vale do Vinho faça parte. E também CDL Caxias concorra a mais de R$200 mil na promoção de prêmios da CDL Caxias. Nós estamos hoje aqui conversando com representantes da Corneta Jogos, né? A Corneta Jogos é uma empresa que nasce em Caxias do Sul, nasce durante a pandemia. Nós temos dos 5 empreendedores que
estão, né, na fundação do negócio, 2 deles representados aqui, o Rafael e o Gabriel, estão batendo um papo aqui sobre o segmento de jogos, como nasce o negócio, esse modelo de pensar um negócio que nasce nativo digital, né, e por isso que nasce nativo digital, nasce com uma ideia, assim, um jeito de pensar ao estilo startup, mas que vem fazendo collabs agora para o carnaval, né, já comentaram um pouquinho aqui. E a gente vai avançar um pouquinho sobre cenários e tendências agora, né? A gente falou um pouquinho sobre surfar uma onda, né? A onda talvez seja essa, que é a preferência das pessoas por atividades presenciais. As pessoas parece que tiveram uma overdose durante a pandemia. Tô falando algo que a gente replica, mas não há estudos ainda para dizer se o fenômeno causa e consequência. Mas a gente sabe que estamos vivendo um tempo em que as pessoas voltam a querer olho no olho, aperto de mão, presencialidade. Você, Gabriel, usou o termo sociabilidade, né? E aí eu quero pegar o link, né? A gente chama as redes de sociais, mas na verdade elas são digitais, né? A gente se relaciona com pessoas por meios digitais. Nem sempre a gente é social, nem sempre a gente é amigo. Às vezes tem uma perversidade embutida ali. E com medo dessa perversidade, muito jovem está se afastando, preferindo relações, inclusive essas que são primeiros encontros, amizades mais profundas, até relacionamentos românticos, a partir de contatos pessoais. E aí nascem negócios como esses, jogos para festas. Eles vêm como parece que, né, gelo para drink, Um complemento. um complemento. Exatamente. Como que vocês foram desenvolvendo os outros jogos que casam com este cenário que eu acabei de apresentar? E se vocês concordam, é isso mesmo, né? Uhum. É isso, exato. Eu acho que existem tendências e além de tendências, existem comportamentos que a gente, como humanos, a gente nunca vai substituir. Por mais que hoje a gente fale de inteligência artificial, as redes sociais, existe a necessidade de sociabilidade e ela pode ser do meio digital, mas a mais forte sempre vai ser a presencial. E aí, dentro desse cenário, né? A gente, vamos lá, fazendo resumindo ou trazendo o histórico, né? A gente desenvolveu junto com o Fazobeb, que foi o primeiro produto, uma linha de jogos de bebida. Então a gente focou nesse segmento primeiro, por ver que existia mercado e necessidade. Até talvez no meio da pandemia, um pouco da transição, esse mercado também era bem presente, né? Porque você ficou um tempo sem poder sociabilizar e com o tempo foi liberando e isso foi tomando forma. A partir disso, a gente começou a produzir jogos de zoeira, né? Que não são voltados à bebida, mas tem toda uma ideia de interação, de humor enfim, jogabilidade fácil. Isso para adolescentes e adultos, né? E a partir agora do ano passado para cá, a gente tem olhado com maiores olhos também o segmento de família, casais, jogos que podem ser jogados a dois, no sentido da gente conseguir cada vez mais abordar novos públicos e poder entregar produtos para novos públicos, né? Então, o que a gente vê de tendência é justamente essa necessidade do adulto ou adolescente ali, e também voltando agora para os últimos um ano e meio, também conseguir entregar experiências positivas para uma grande quantidade de pessoas dentro da ideia dos jogos. E essas tendências têm voltado a ser algo de sociabilidade, de troca. Tem um produto que eu particularmente gosto que se chama Pais versus Filhos, numa ideia de brincar entre gerações. Então, é justamente para tentar aproximar isso, de alguma forma para as pessoas. Bacana. Eu acho que até é legal comentar, junto dos jogos, a gente está lançando agora também os quebra-cabeças. Então a gente está com um projeto de financiamento coletivo de quebra-cabeças, que a gente começou em outubro do ano passado. Então a gente está fazendo um financiamento coletivo para ajudar a financiar esse projeto, para a gente trazer uma série de quebra-cabeças que hoje dentro do modelo de quebra-cabeças não tem no Brasil também. Então, a gente está tentando inovar nesse sentido, que são quebra-cabeças Interativos. interativos, exato. Eles viram um jogo no final. Então, é como onde está o Wally, sabe? Lembra aquele jogo de... Uhum. Então, monta o quebra-cabeça e depois tem uma lista de objetos a encontrar. Então, que hoje, de novo, no mercado brasileiro não tem, é um segmento que a gente vê que é muito forte lá fora e que a gente está apostando bastante esse ano. Então, a gente vai importar da China esses quebra-cabeças
né? Quantas peças vocês pretendem fazer? 1000 peças. 1000 peças. Vão ser 3 quebra-cabeças, que representam passado, presente e futuro. Uhum. Foram todos ilustrados por artistas brasileiros, então um de Nível Caxi médio de dificuldade, então, mais ou menos 1000 peças normalmente. 5000 peças o pessoal já Isso, é, ele por classificação ali dentro de quebra-cabeças, ele vai mais para um público acima de 14 anos, né? entendi. então tem 3 artistas brasileiros, um aqui de Caxias, o Vini Agliardi, um do Rio e o outro Gabi é de Roraima? Ele é de Belém do Pará. Belém do Pará. Então, enfim, é um produto que a gente está botando bastante empenho e a gente acredita que vai ser bem legal. De novo, um novo mercado que a gente não trabalha, né, que é quebra-cabeça, mas eu acho que tem tudo a ver com a corneta, né, que é desligar da tela, focar ali no teu objetivo. Eu acho que enquanto tu tá montando quebra-cabeça, tu não tá pensando em outra coisa, né? Tá buscando a cor da peça que encaixa, no lugar certo, mas de novo, é um mercado que a gente vai estar entrando e que a gente vê bastante potencial. Tem uma coisa bem interessante, assim, que eu até trago aqui para vocês. Essa semana a gente fez uma entrevista com um doutor em educação, é o Padre Joãozinho. Ele veio fazer a abertura do ano letivo aqui nas escolas de educação de Caxias do Sul, com ênfase católica, que a gente sabe que são a grande maioria, São Carlos, São José. Ele veio para São José, né? E foi muito interessante porque eu perguntei para ele sobre a questão do desafio da educação, da escola, né, nesse meio digital e etc. E ele me falou algo que, assim, vai na contramão de tudo. Eu vou parafrasear aqui o que ele disse. Ele disse que a escola do futuro está muito mais para a escola do passado do que a gente imagina. Que ninguém vai, por exemplo, para uma escola para aprender coisas digitais. Assim como a gente não vai para uma academia para sentar e esperar que a inteligência artificial faça o exercício. A gente vai sabendo que lá você vai ter que caminhar, vai ter que correr, vai ter que suar, né? Você sabe que lá você tem que largar a questão do meio digital para fazer aquilo que só você pode fazer. E que a escola do futuro é essa É. escola, que você vai ter que escrever à mão, usar caneta, tudo de novo, né? Eu fiquei um pouco impressionada porque vai na contramão, né? Pensando nessa questão dos jogos, né? Os jogos que são ou interativos, os jogos que usam. Quando a gente joga, a gente precisa usar o raciocínio. Não, tem gente, precisa puxar da memória, usar o lado esquerdo, direito, do certo, todo mundo sabe disso, né? Quem joga sabe que precisa disso, né? Qualquer tipo de jogo exige isso. Como vocês pensam quando vocês fazem essas propostas assim de jogo, pensando aquilo que é mercado, demanda de mercado, que é o Faz ou Bebe, por exemplo, é demanda de mercado, ou aquilo que é uma espécie de pedagogia, tem mercado, ainda não é uma demanda, mas tem mercado. Como é que vocês fazem essa correlação para equilibrar a finança, né? Perfeito. Eu acho que assim, dentro daí, olhando bem do ponto de vista do negócio, e o que aconteceu com nós durante esse tempo a gente consegue hoje ter um entendimento muito maior sobre o que é desenvolver um produto e como desenvolver um produto. Existe o produto de oportunidade, obviamente, mas existe os produtos olhando tendências. E eu acho que essas tendências, como foi colocado, são coisas que a gente olha no sentido de são necessidades humanas ali de desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa e é onde a gente pode atuar também. Então, obviamente, hoje a gente tem um número de 17 produtos, a gente não consegue atingir todos os públicos, mas a gente já vê e mapeia produtos cognitivos, de desenvolvimento cognitivo, produtos para desenvolvimento de Motor, né? coordenação motora, e tenta adaptar, obviamente, em um nível de passos, né, para não também dar pulos muito além do que a gente já tem, seguindo uma lógica disso que a gente comentou, de produto de tendência, produto olhando oportunidades de mercado, muito voltado a entendimento do produto. Entendi. Quem faz isso entre o grupo de vocês, ou vocês terceirizam? Porque eu sei que quem cuida um pouco mais do marketing é o Rafael, né, Rafa? Isso. E as outras áreas, porque tem que olhar para isso, tem que S- entender o mercado, tem que olhar cenários, tem que, enfim, como é que vocês dividem isso dentro lá da corneta? Então, a parte de pesquisa e desenvolvimento fica sob minha responsabilidade, né? A gente também tem mais uma pessoa que nos ajuda, que é o Cadu, um funcionário nosso, e aí a gente sempre traz, no final das contas, olhando desenvolvimento de produto, debate, né? Então, a gente traz ideias de um ano para cá, a gente mudou muita coisa, olhando, entendeu que algumas coisas já não eram o caminho a ser percorrido, e a gente
levantou isso, discutiu e fez uma nova direção ali para esses desenvolvimentos. Ah, e aí, acho que completando e falando um pouco mais da empresa, a gente é uma empresa ah, enxuta em estrutura, a gente tem a parte de comercial também, ah, que quem fica responsável fica eu também. O Rafa cuida da parte também de marketing, questão de logística, atendimento, né? Ah, depois a gente vai complementando. Tem os outros sócios cuidam cada um de uma parte, também complementam. Meio que todo mundo faz de tudo um pouco. Entendi. A gente vai se complementando, essa é a ideia. Entendi, até porque é uma empresa muito dinâmica, imagino que tem que estar o tempo inteiro, né? Eu abri o site aqui da Corneta e vi que tem vários produtos entre esses 17 jogos, alguns são especialmente para o verão, né? Errou, molhou, né? Tem aqui jogos de faz ou bebe, esse que a gente já falou, politicamente incorreto, que brinca também com o momento, né, que a gente está vivendo, desde a polarização, que a gente tem medo às vezes de falar algumas coisas, não, no Isso. foro íntimo pode brincar, bem interessante isso. Tem jogos também ao estilo Verdade ou Desafio, né? E assim vai. São 17 produtos que vocês têm hoje, mais essas Exatamente. novidades que estão para chegar. Isso aí. Bacana. Sobre essa questão, antes eu acabei observando que quando o Rafael falou de que vocês foram procurados pela CIMED, pela Ressalive, para fazer uma collab para o verão, para o carnaval, né, com o jogo específico que vocês escolheram, bateu uma pontinho de orgulho, assim, né? Aquele orgulho que a gente às vezes não quer sorrir muito, porque dá até um medinho, né, Rafael? Dá até um medinho, né? Mas é um orgulho, né? A verdade Sim. é essa. Deu para perceber que é um orgulho se sentir já um destaque no mercado. Queria perguntar para vocês, então, especificamente, além disso, quais são outros orgulhos que vocês têm em relação ao negócio que vocês criaram? Agora pode sorrir escancarado, não tem problema. Eu acho que é muito gratificante, pra gente, criar um negócio e tu receber a partir do negócio que tu cria, né. Eh, e eu acho que posso falar por todos, né. Monetizar. Exato, eu acho que a gente, por mais que a gente faça o que a gente gosta muito do que a gente faz, mas o principal ponto que a gente trabalha é o retorno financeiro, né. Eh, e de novo, acho que pra mim, assim, de tu trabalhar com o teu próprio negócio e tu receber isso é muito positivo, né. Mas, de novo, essa procura que a CIMED teve com a gente, eh, ela bate com o trabalho que a gente tem feito, né. É um Que é sinalizador, né? Exato, então é algo que a gente sempre procurou fazer essas parcerias, com certeza essa foi a maior, e eu acho que abre bastante porta para outras marcas, outras empresas também nos procurarem e verem o potencial que a gente tem, né. Uhum, não há dúvida disso. Deixa eu trazer alguns ouvintes aqui. O Lídio Troian, que é um ouvinte aqui de Caxias do Sul, está na live acompanhando, cumprimento vocês pelo sucesso. A Vera Martinato, que é empreendedora, a Vera adora esse programa, porque todo final de semana ela diz que aprende, porque é a visão de um outro empreendedor sobre um outro negócio. A gente sempre pode, eh, Adaptar. isso, beber na fonte de alguém que deu certo, que fez legal, e tanto ela gostou que ela comentou lá na live e veio aqui no WhatsApp também para dizer, nossa, mais um sábado que eu tô aprendendo e vendo o quanto eu ainda preciso estudar. Quero pegar esse gancho, né? Obviamente vocês tentaram uma, duas vezes, vocês falaram, né? Até nascer a corneta, efetivamente, né? E vocês escolheram o nome corneta. Por quê? Então, e aí vou explicar um pouco de todo o contexto até nós chegarmos no nome corneta, né? Primeiro que o primeiro produto foi o Fazobeb e durante muito tempo a gente se portou como comunicação como Fazobeb, porque a gente não tinha corneta até então. A corneta, Vocês eram faz ou bebe? Isso mesmo. Entendi. A gente, a partir do momento que a gente começa a crescer a linha de produtos, o Fazobeb é um jogo de bebida, né? Então não tinha como ter uma marca vinculada à bebida abrangendo outros segmentos, por exemplo, segmento de família. É um pouco incoerente, correto? E aí, a partir de todos os dados de clientes que a gente tinha, localização geográfica, gostos, tudo que a gente pôde mapear, aí eu posso trazer um detalhe, a gente tenta buscar sempre profissionais de Caxias para nos ajudar. Então, muitas das ilustrações dos jogos são de artistas da região. A gente também contratou um especialista Naming. em naming, né, que é geração de nomes aqui de Caxias, ele nos ajudou, a Eu gente só fez conheço o Gabriel. Radaeli, Radaeli, Ah, é o ele mesmo, Gabi. esse aí. exatamente.
que ele é ótimo, né? Isso, perfeito. A gente nos ajudou muito, nos trouxe várias visões, a gente analisou muita coisa, muito número dos clientes, dados, enfim, o que desse para compilar, ele compilou e fez. 3 meses de estudo, né? De estudo, foram 3 meses, até a gente começar a gente elencou uma quantidade de nomes e foi, a partir daí, tentando entender o que seria mais coerente dentro dessa ideia. E no final das contas, hoje parece óbvio, mas na época foi complicado, a gente, pô, foi 5, 6 reuniões, não concordo, isso e aquilo. E chegou no corneta. Justamente, aqui a gente tem a expressão, né, ser corneteiro. Sim, a corneta, né? Isso, exato. Então, a ideia foi trazer um termo que trouxesse brasilidade, com o humor que a gente bota nos jogos e que transparecesse esse DNA da marca de alguma forma. E aí a corneta surge, vai fazer, acho que 2 anos agora? Isso, maio faz 2 anos, acho que é. 2 anos de marca corneta, onde a corneta abrange aí todos os produtos, todas as categorias de jogos, ou até agora dos quebra-cabeças que a gente traz. Que interessante isso. É muito legal porque quando a gente pensa assim em negócio que nasce digital, nativo digital, nasce também com nativos digitais, né? Porque tem negócios que nascem nesse contexto, mas por pessoas que são de gerações anteriores, né? Que mesclam ali a era industrial com a era digital. E vocês não, pelo que eu entendo, pelo que eu vi de vocês são todos jovens, né? Criando uma marca jovem para pessoas de todas as idades, ou seja, para quem quiser usar. E deve ter o tipo de letra, as cores, todas devem ter um significado, pelo que eu entendi, é isso, né? Perfeito. Se vem do Gabriel, tenho certeza que sim, que é uma semiótica, né? Uhum. Nos Isso. produtos de vocês, quando vocês fazem a embalagem, vocês pensam nisso também? Ah, Ou um pouco menos? É um pouco menos, acho que vai muito. Cada produto ele tem um direcionamento específico, né, dentro daquilo que ele quer dar de resultado, e a gente procura trabalhar mais olhando o produto e não só a marca. De uma forma geral, se a gente fosse vincular totalmente eles, a gente começa a ficar meio limitado na questão de Diversidade, né? e de coerência das coisas, né? Acho que em alguns momentos a gente precisa sair disso e os produtos, eles acho que eles têm uma personalidade própria dentro da marca Corneto. Entendi. Ficam num guarda-chuva, mas com suas identidades Isso aí. próprias, né? Eu vou fazer mais um intervalo bem rapidinho. Para quem tá na live, tá vendo aqui que os guris vieram com a camiseta, né, da marca deles, que é a logo que eles utilizam, tá lá no site deles também. Dá pra gente olhar, né, identificar aquilo que eles estão falando aqui. Uma postura bastante clean, né? A gente percebe que é um fenômeno também bem da cultura mais jovem, né? Tentar não ficar tão poluído, ser mais efetivo, ser mais específico. É interessante a gente ir olhando essas coisas, porque depois isso se traduz lá num jeito de ser, num jeito de fazer a marca, e a gente vai voltar com isso logo depois do intervalo. Então, dê uma olhadinha lá na live, quem puder, facebook.com/Rede Tua Rádio. A gente volta já.
dia para você, programa Vitrine de Negócios, ao vivo aqui. Nós estamos no rádio e também no facebook.com/Rede Tua Rádio. Nossos convidados hoje é Rafael e Gabriel. Brinquei com ele que são os dois arcanjos, né? Vieram de dupla hoje aqui. Rafael e Gabriel são representantes da Corneta Jogos, que é uma empresa aqui de Caxias do Sul. Nós falamos muito sobre o segmento, sobre os produtos, são 17 jogos, sobre a presença deles no Carnaval em parceria, numa collab com uma empresa que trabalha também com a questão aqui de produtos pós bebida, né? Quando a gente faz uma ingesta maior de bebida, às vezes não fica muito legal. Então tem produtos que vêm ali colando junto com a marca do jogo deles, que é o primeiro, né? O, como é que é o nome? Fazobeb. Fazobeb. Fazobeb, esse aí. Dessa perspectiva, Gabriel e Rafael, eu quero também retomar com uma tendência que é a tendência de jovens que não bebem mais tanto, né? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas jovens que não bebem tanto. Na contrapartida, quem bebe está bebendo muito, né? Tá quase que se alcoolizando, volta para casa muito mal. Então, nós temos dois fenômenos que acontecem juntos, né? O jovem que não bebe, que vai para a balada e toma água, toma refrigerante, toma isotônico, ou aquele jovem que, quando vai para a balada, bebe muito, né? Então, vocês têm um jogo, que é um produto de vocês, que é o inicial, mas vocês mesmos perceberam que precisavam ir aumentando o portfólio, inclusive com jogos para a família. Como vocês equilibram as duas coisas, assim, pensando em tendência, nesse novo modelo de jovem também, que é o jovem geração saúde, que é aquele jovem que vai para academia, que quer estar malhado, e que quem malha sabe que não vai botar tudo a perder o esforço da semana bebendo. Não vai beber, né? Como é que vocês trabalham isso? Acho que a resposta bem direta para isso é ao, ao longo desses 4 anos e meio da empresa, em determinado momento a gente entendeu que até mesmo o produto de bebida ele tinha que ter formas e modos de jogo que não fossem ligados à bebida. Então, dentro hoje de todos os produtos, a gente tenta ter ao menos 4 modos de jogo. O de bebida vai ter o modo da bebida, que vai ser o principal, obviamente, e mais outros variando que também não envolvem bebida. Os jogos de zoeira, que aí entra a resposta, né? Quando a gente entende que esse movimento crescente de pessoas que já não estavam mais naquele consumo habitual de álcool ou acho que no comportamento pré-pandemia, né? Que se transformou depois, ou no meio para depois, a gente entra com os jogos de zoeira, que aí são jogos que não tem nada ligado à bebida. Para quem tem o desejo de jogar com bebida, um dos modos de jogo desse produto é voltado à bebida. Então, olhando essa tendência, a gente olha para o produto e entende que a melhor maneira é incluir mais modos de jogo, para que a gente consiga, independente do produto, entregar ah, a necessidade da pessoa. Diversão. Obviamente que, né, num jogo para família, né, não vai ter a categoria bebida, que daí a gente envolve crianças, adolescentes, não faz sentido. Mas os outros produtos aí, essa é a adaptação que a gente olhou para dizer assim, cara, vai ter mais modos de jogo, a gente tem mais usabilidade do próprio produto e, obviamente, a gente consegue atender mais de um público conforme o desejo dele nesse sentido de sociabilidade. Até pelo, só completando, é legal pra gente, a gente percebeu questão de abertura de mercado nosso, né? Então, com os jogos de bebida, talvez a gente fique um pouco restrito aonde a gente consegue vender. Então, por exemplo, com os jogos de família, a gente já consegue entrar em loja de brinquedo, que é um mercado que a gente não consegue entrar com jogos de bebida por serem mais Uhum. 18, né? Então, vem muito também dessa questão de abertura de mercado nosso, esses outros categorias de produto. Interessante. Já que tu trouxe esse olhar para abertura de mercado, é bem isso que eu queria voltar, Rafael. Obviamente vocês têm desafios, né? Que é a questão, vocês deixaram claro que ainda a venda principal de vocês ainda é online, né? Pelas plataformas online. E aí precisa ter toda uma logística de entrega, né? Porque quem compra quer cada vez mais para ontem, né? Uhum. Compra hoje, mas queria receber ontem. Como é que vocês trabalham essa questão de abertura de novos mercados? Quais são os principais mercados de vocês hoje para os jogos, né? E como trabalhar essa questão de realmente a distribuição ser efetiva? Tá, então sobre a logística, foi uma coisa que a gente percebeu, final do ano passado, metade do ano passado, que a entrega para o cliente final, para o CPF, importa muito, né? Tanto preço quanto, tempo de entrega, né? Velocidade. Então a gente contratou um CD, a gente abriu um CD em São Paulo, para fazer a distribuição de pedidos
de CPF saem tudo de lá. Então, tudo que entra no nosso site sai tudo de lá. Então, fica em São Paulo, então o tempo de médio de entrega para o Brasil inteiro diminui um monte, nossos custos diminuem bastante, né? Mesmo para a região sul, fica lá, Fica lá, tudo lá, tudo lá. sai tudo lá. Então, a gente tem o site, então, e marketplace também, né? Então, Shopee, Amazon e Mercado Livre. Amazon e Mercado Livre a gente tem a própria logística deles, então no Mercado Livre full, que a gente envia nossos produtos para lá, então ficam lá, né? Não ficam nem em Caxias nem em São Paulo, fica na sede deles. Mas tem o estoque, então, lá. Tem estoque. Tem estoque. A gente tem 3 estoques separados da Amazon, que também vai para a Uhum. Amazon Prime, do Mercado Livre, e o do. Desculpa, 4. O de São Paulo e o de Caxias. E a produção de vocês é onde? A nossa produção é em Bento, uma gráfica parceira nossa. Então a gente tem esses De Bento 4. já sai para o centro de distribuição e para os estoques. Não, não. Ele vem para cá antes e depois aqui a gente distribui para onde for necessário. Entendi. E aqui vocês têm um local para armazenar. Tem. A gente tem uma sala ali na Moreira, perto dos bancos do Banco do Brasil, ali Nossa, é pertinho. uma estrutura gigante que vocês precisam ter, né? É um controle muito grande de logística, Logística, né? Uhum. porque, né, você tem demanda de estoque, quantidade disponível em mais de um lugar simultâneo e tem que estar acompanhando isso para ou não faltar estoque, ou até mesmo estratégico, né? Tem um Tem volume mês de cabeça para nos dizer? De saída, entrada desses produtos? de unidades Não, sei lá, quantidades que ou vocês entregam, distribuem, não sei. Vocês devem ter também por uma quantidade maior por produto, né? Tem produto que sai mais, suponho. Assim, por unidade eu não vou saber te transparecer certo, eu já tirei esse número, mas eu não lembro com precisão. Hoje o que a gente tem de produto curva A, vou citar os nomes até para o pessoal conhecer. A gente tem o Fazobeb, que é o jogo de bebida. É o principal de vocês ainda? Não, Não é hoje mais. o principal é o Noite das Garotas, que é um jogo que a gente fez ali mais 14 anos para adolescentes e até mulheres Que é adultas. uma espécie de verdade ou desafio. Ele tem 4 dinâmicas dentro do produto, com ou desafios ou conversas para que mulheres possam ter um momento entre elas, né? A Noite das Gurias, né? A Noite das Garotas, é Exatamente, isso aí. Uhum. exatamente. Depois a gente tem o Adultos em Ação, que é um jogo de mímica com linguagem para adulto, então a gente procurou trazer tudo que fosse voltado ao dia de hoje, então, seja meme, terminologias que a gente usa, a gente tentou fazer um produto completamente diferente, também é um produto de curva A, faz o Beb de novo, ah, recente, né, que é um lançamento que entrou nesse modelo, é o Politicamente Incorreto, por causa do humor, da temática dele, e acredito que também vale o destaque, que é um jogo com valor mais acessível, que é o Sorriu Bebeu, que é um jogo bem simples, assim, de encenação, que também entra nessa lista. E aí, de novo, não sei te detalhar unidades precisas, mas a gente, hoje, em média, a gente tira quase 1.000 pedidos mês, olhando todas as plataformas. Importante, né? Sobre essa questão, voltando à logística, né? Você explicou um pouquinho sobre como vocês fazem para realmente conseguir entregar, que eu suponho que seja um desafio. Vocês demoraram quanto tempo para criar essa logística de entrega, levando em consideração essa demanda do cliente? Vocês nasceram em 2021, tem 5 anos? Isso aí. Então, a gente começou. A gente fez em 2 ou 3 etapas diferentes, tá? A gente começou, então, enviando por aqui, lá no início. A gente contratou um CD, um fulfillment que a gente chama, né? Para embalar os pedidos em 22, se eu não me engano. A gente rodou com eles por um ano. Tiveram alguns problemas, a gente resolveu voltar para Caxias. eh, e aí a gente depois começou a sentir essa dificuldade e a galera um pouco, não reclamando, mas a gente viu que importava muito mesmo o tempo de entrega e o valor do frete. Então a gente acabou voltando agora em metade do ano passado, não, novembro, né? Isso. Novembro agora de 2025 para esse CD. E, de novo, eu acho que reflete isso no negócio inteiro, no taxa de conversão do site, no ticket médio do site. Então, a gente considera hoje logística como uma parte do marketing.
Não há dentro dúvida. da empresa. Quanto é o ticket médio de vocês no No site? site, R$ 200, né? Dá 200, 210. Então, quem compra, normalmente compra mais do que um jogo. Sim, De 2 a 3 jogos. Entendi. Até para aproveitar o frete e a exato. É. entrega que vem junto, né? Sobre essa questão do centro de distribuição lá em São Paulo, vocês administram de forma própria ou vocês têm um parceiro que faz isso? Não, é com parceiro. Com Eles são parceiro. um fulfillment, que eles gerenciam várias empresas, enfim. A gente Funciona bem. funciona bem, funciona bem. Funciona bem. Aham. Share de mercado. Como é que tá o share de mercado de vocês hoje? Qual o principal, digamos assim, área de abrangência de vocês? Quais novos mercados? O que vem pela frente? Falando, acho que de estatística, é até uma dor que já comentei com outros parceiros da área, a gente ainda não consegue metrificar perfeitamente a nossa área, o nosso nicho, né? A gente tem, obviamente, as empresas tradicionais de brinquedo, que já têm jogos, que já estão há muito tempo no mercado, mas a gente não consegue se colocar ali dentro por ideia de produto. Mas falando a nível de o que a gente vê, o que a gente espera, vou te dar um exemplo que eu passo para todo mundo, tá? No futuro, com uma construção de marca ou o que for, acho que se um dia a gente conseguir ter em mercados, né? Mercados, eu digo supermercado, o que for, na seção ao lado ali de bebidas, que é o que acontece lá fora, jogos para adultos, enfim, eu acredito que vai ser o modelo de dizer, opa, deu certo. Isso porque, por exemplo, lá fora é comum isso acontecer, é comum grandes redes trabalharem esse tipo de produto, e aqui a gente ainda não é mais restrito. Ou do lado de farmácia junto com os Exato, isotônicos. exato, Entendi. exato. Entendi a lógica. Tudo que for conveniência acaba tendo o jogo voltado junto, entende? Uhum. Como complemento. Então, o objetivo, acho que é a gente continuar, de novo, popularizando e atraindo esse espaço, obviamente, que é com tempo, tem necessidade de desenvolvimento de novos produtos, novos estilos para atrair novos públicos, enfim, mas o caminho de tendência, eu acho que é meio que de mercado, da nossa parte para trabalhar e conquistar, é isso. Quem é a pessoa responsável pelos novos mercados? É tu, né? Novos Isso, produtos e novos mercados também. isso. Meu Deus, coitado do Gabriel, tem que dar um aumento para ele, né? Rafael, eu vou fazer aqui um rápido intervalo, 9h36. Na sequência, a gente volta ao último bloco do programa de hoje. Divertido, né? Conversar sobre jogos, sobre segmento e olhar que cultura é uma indústria. A gente costuma, nós brasileiros, a desvalorizar, né? Mas cultura é uma grande indústria. A gente vê por fenômenos como agora, a presença do Brasil em momentos importantes como o Oscar e assim por diante, mas tudo que tem por detrás, jogos, as brincadeiras, a questão dos eventos, né? A questão dos momentos em que a gente vai em shows, tudo isso faz com que a economia gire, né? E a gente está falando sobre uma dessas facetas, que são os jogos para festas, né? Para esses encontros sociais. Rápido intervalo, nós voltamos já.
9h41, agora na reta final do programa Vitrine de Negócios especial deste sábado, dia 7 de fevereiro. Nós estamos conversando com o Rafael e com o Gabriel. Eles são sócios fundadores da Corneta Jogos aqui de Caxias do Sul. Um papo bem interessante sobre um negócio, né, que parece inusitado. Eu digo parece inusitado porque a gente tradicionalmente gosta de falar daqueles modelos de negócios já convencionais. Mas eu brinquei que no final do bloco anterior sobre uma indústria de cultura com várias repercussões, né? Com vários braços estendidos. Tem a comédia stand-up. Gente, o que é a comédia stand-up, né? Cresceu muito o produto cinema brasileiro e assim sucessivamente, eventos, shows, mas tem também o segmento de jogos para festas e encontros sociais do Brasil, que cresce muito, e a Corneta é um exemplo desse segmento aqui em Caxias do Sul. Nasce de Caxias do Sul e vende para o Brasil inteiro. São 17 produtos hoje. Tem um especial aqui em parceria com uma empresa que trabalha com produtos relacionados assim ao pós, né? Uma festa. Uma festa. É que nem comeu demais, né? Comeu demais tem aquele produtinho que ajuda o fígado a melhorar, a voltar ao normal. Então, junto com a Ressalive, eles estão com uma iniciativa agora pro carnaval. Eu vou começar daqui de novo, porque quem ligou o rádio mais tarde, o Rafael Gabriel, não sabe disso. Então, vamos retomar, né? Aqui em Caxias do Sul, no próximo final de semana que vem, tem o carnaval. Pronto, né? Os principais blocos estarão circulando, e um dos bloquinhos que a gente sabe que as pessoas gostam é o bloco da Ovelha Negra. Vai ser lá na Engenharia do Corpo, Isso aí, Pio Décimo. Pio Décimo. Quer contar de novo aqui rapidinho como é que vai ser? Então, a gente vai estar lá fazendo ativações junto com a Ressalive. Vão ter jogos, brincadeiras, vai ter o pessoal fazendo ativações. Distribuição de brindes. Exato. Pra galera não ficar muito ruim no dia seguinte. Vai ter a própria distribuição dos jogos que a gente fez em parceria também. Vai ter brincadeiras, vai ter uma promoção também com artistas que a gente vai conseguir fazer. Então, que daí a gente deixa pro dia pra explicar. Não dá muito spoiler, né? Mas então vamos estar lá das 3 às... As ativações vão das 3 às 8, mas o bloquinho é das 3 à meia-noite. Bacana, o pessoal se divertir, né? De uma maneira Exato. um pouco mais, digamos assim, mais saudável, né? Incentivando, inclusive, as pessoas a se divertirem de uma maneira saudável com os jogos, né? Interativos, sociais, essa brincadeira toda. Voltando sobre agora o negócio de vocês, a gente falou um pouquinho sobre logística, sobre distribuição, entrega, mas falamos também sobre o que vem pela frente. Como está o planejamento estratégico de vocês? Vocês conseguem fazer um planejamento? Porque é um mercado que muda muito, né? Uhum. Tem produtos que estão em alta, que um pouquinho tem que dar uma parada, pensar num novo. Como é que vocês trabalham o planejamento assim a médio, curto e longo prazo? Ah, vamos lá, hoje os 17 jogos, é bom destacar, são todos jogos de carta, né? Então é papelaria, literalmente. Para esse ano a gente já tem os quebra-cabeças, a gente também já está em Já processo, tem data para os jogos de quebra-cabeça? eles estão em processo de importação, então a gente estima que mais 2 a 3 meses para eles chegarem aqui. Vocês vão importar ele bruto e os artistas que vão aplicar arte? Já, Não, não, já vem tudo já tá pronto. todo Tudo pronto. Vocês pronto. já Todo entendi. pronto, isso aí, todo pronto. Aí a gente tem mais 3 produtos que a gente, eles são jogos de tabuleiro, mas eles envolvem componentes brinquedos, digamos assim, onde a gente focou muito em jogos de destreza, que chama, para concentração, coordenação motora, pensamento rápido. E a gente vai anunciar eles agora na feira em março, né? A gente tem a Brin, que é a maior feira de brinquedos aqui da América Latina. A gente vai estar participando lá e vai fazer o anúncio desses produtos. Alguns outros jogos novos, né? Já também atualizando produtos que a gente tem, que o pessoal pede renovações, novas expansões. E olhando esse ano, né? Para o ano que vem, a gente olha continuar com as collabs. Eu acho que ah, produtos onde a gente tem um terceiro que ou é um influenciador ou é uma grande marca. Vocês já têm a mira de quem vocês querem? Para esse ano de novo, tem dois, um que vai ser com uma marca e outro, além do o Ressalive é uma edição limitada, né? Mas esses a gente vai botar no mercado para venda mesmo. Tem um que é com uma grande marca digital também. E Não um. dá para contar ainda. Não, Não fecharam, ok. Tá é, fechado? tá Tá fechado. fechado. Só não pode anunciar, Isso. entendi. E a gente tem, não sei se a gente tem um outro que também já está pronto, que vai sair, que é o jogo Contrabando. É um jogo de trocas, enfim, de Negociação. negociação, e ele é em parceria com o Lucas Salles, que é um ator,
já participou de outros grandes canais de mídia, e aí a ideia é justamente continuar e fomentar cada vez mais essas parcerias, hã, a validar também novos produtos e ideias de brinquedos, né, olhar para esse segmento, hã, conectando eles brinquedos e jogos ao mesmo tempo, né, e brincadeiras ou produtos novos interativos, assim como quebra-cabeça. Então, conseguir extrair mais de um produto do que simplesmente o básico dele. O marketing de vocês tem que ser um marketing muito estratégico, né. Como é que vocês olham porque o marketing também mudou muito, né, essa relação com o consumidor, até entender quem é essa pessoa, porque pelo que eu entendi, cada produto de vocês pode ter um público específico, cada 17 públicos diferentes, talvez. Como é que tu trabalha a questão do marketing, Rafael? Além de ter os 17 produtos diferentes, eu acho que cada um a gente consegue, eh, ainda direcionar para 3, 4 nichos diferentes, né. Então, hoje a gente tem a equipe interna, que hoje a gente está em 2 pessoas só, mas já para esse ano a gente contratou já uma equipe para nos ajudar. Então, eh Externa. com a equipe externa, isso, terceirizada, porque de novo, pelo crescimento que a gente quer ter esse ano, a gente vai precisar investir, em pessoas e principalmente na área de marketing, né. Mas sobre produto, é muito sobre o que o mercado também já produz e o que a gente consegue fazer. A própria construção dos jogos ali na parte do P&D, ela é também voltada muito para criação de conteúdo, como que a gente consegue criar conteúdo em cima disso e vender para as pessoas, né. Então não são jo que nem o Gabi comentou no início, não são jogos difíceis de aprender que fica, pô, 1 hora para aprender. São jogos rápidos e fáceis, que facilita também muito na divulgação e no marketing da nossa parte, né. Então, essa a empresa nasceu a partir de um vídeo que viralizou. Então a gente tenta manter essa essência também, na construção dos próprios produtos, que sejam rápidos, fáceis e a gente consiga produzir conteúdo. Por mais que a essência da marca seja desconectar as pessoas, a nossa vitrine é no digital. Então a gente tem que pensar nisso também, né. Então é mais nesse sentido que a gente na própria construção e no que é pensado para os jogos. Entendi. Sobre a questão, efetivamente agora olhando mercado, tendências e abertura de novos pontos de venda, a gente viu que vários negócios, assim como o de vocês, foram crescendo, ganhando espaço de uma maneira, entre aspas, um pouco inusitada também. Aqui em Caxias do Sul tem uma tabacaria que triplicou, a área física, né, um case conhecido aqui da cidade, e ninguém muito que acreditava também que uma tabacaria pudesse ganhar tanto espaço. Então tem nichos de mercado que foram estúdios de tatuagem cresceram muito. Abertura de novos mercados. Hoje vocês têm pontos físicos em alguns lugares, o Gabriel meio que já falou, né. Você quer retomar a questão de o principal ponto físico de vocês, você me falou de livraria, e a abertura de novos mercados, entre esses que podem ser, entre aspas, mais inusitados, talvez? Perfeito. Hoje, de novo, olhando lojistas físicos, né, o principal segmento, são livrarias. Então, nas principais livrarias, nas grandes redes, a gente já é presente. Aqui em Caxias também. Também, a gente tem, os produtos na livraria Leitura, ali no Shopping Világio, né, são nossos principais parceiros. De Aqui e na rede. exato, Na No rede Brasil inteiro, toda. né. no Brasil inteiro, isso aí. Hã, olhando outros segmentos, né, a gente olha o segmento também, de conveniência como um segmento atrativo, e é algo Postos, farmácias, tudo que for tudo. conveniente, entendi. Exato. Isso olhando, obviamente, a gente tem uma adaptação para o mercado brasileiro, né, existe uma necessidade, mas, buscando essas referências fora, esse tipo de produto ele se encaixa, nesses segmentos. Então, obviamente, a gente tem necessidade de ticket, adequação de preço, né, ticket a gente fala preço, para que faça sentido e também, seja acessível. Hã, e eu acho que esses são os canais ideais que a gente imagina, né. Obviamente olhando linha os produtos atuais, né, a gente sabe que, loja de brinquedo às vezes o pessoal fica pouco receoso, né, porque esse jogo de adulto tem que ter uma distinção entre a exposição também, né, porque não vai dar um jogo de bebida para uma criança olhar e acabar não é coerente, mas a gente vê também um espaço nesse segmento, por mais tradicional que ele seja, a gente vê que tem uma inovação e também vai ser um ponto futuro de venda desse produto. Então,
No mercado internacional, quando eu falo mercado internacional, como o segmento de negócio. Mas Isso. dentro disso, nos supermercados também tem, né? Exato, A venda do produto. exato. É algo, grandes redes, vamos lá, a gente pegar o Walmart nos Estados Unidos, né, que é uma grande rede. É comum ter o segmento, um corredor inteiro só de jogos. E jogos, eu digo, não só jogos para crianças, né, brincadeiras tradicionais, para adolescentes, adultos. Então, é um segmento muito forte e a tendência é que chegue aqui também com força. E a gente segue essa tendência que a gente já vê que está acontecendo, que existe uma necessidade de diversão, sociabilidade, desenvolvimento cognitivo, ou o que for, para pessoas mais velhas ou indo até para um papo mais de terapeuta aí, né? Que todo mundo tem uma criança interior, então o adulto também tem a necessidade de se divertir e ele faz isso de diversas formas. E uma delas vai ser o jogo. Vocês estão tentando abrir mercado, né, nesse segmento também, Isso, de distribuição, quero dizer. exato. Também estão tentando. Tem uma certa vanguarda nisso, né? Só que a gente percebe que vem mudando. Dá para olhar pelas farmácias, né? As farmácias você vai, Mudou você muita coisa. percebe É. que mudou bastante coisa. Gente, são 9h53, a gente está chegando aqui na retinha final do programa de hoje. Eu imagino que vocês já mencionaram, né? Que talvez o principal orgulho, além da Colab, né? Como uma grande empresa agora para o Carnaval, seja poder viver do negócio de vocês, né? Eu queria que vocês pudessem fechar olhando assim para a linha do tempo de vocês, né? Hoje vocês acabaram visitando um pouco desde a origem, como começou, e suponho que dá uma mexidinha aqui dentro, né? Nossa, vivi tudo isso, a gente não para pensar porque tá pensando já no futuro, né? Tá sempre pensando no futuro. Dentre essa linha do tempo, quais os pontos principais que agora, com o exercício, vocês. Isso aqui foi marcante e talvez seja o nosso DNA. Eu acredito que o DNA como um todo, eu botaria a palavra evolução, olhando esse exercício de olhar para o passado, né? A gente começa dentro de um apartamento, quando o primeiro vídeo viraliza a sala, a cozinha virou, era caixa para tudo que era lado, a gente não tinha o primeiro estoque, não era o suficiente para entregar os pedidos que venderam naquela época, então a gente teve que correr atrás muito rápido de novos produtos, né? De fazer a impressão desses novos produtos. Aí a gente muda para um primeiro escritório, Um coworking. que era compartilhado. Aí depois a gente loca uma sala própria. Aí depois loca a segunda sala própria. Aí agora a gente tem um espaço grande, onde a gente literalmente fez todo o escritório. Então, ah, ele é bem bonito, Temático, literalmente. né? Ele é isso, ele tem toda a ideia de criatividade, cores, enfim. Então, ao mesmo tempo, as aberturas de mercado, segmentos que até então não tinha esse tipo de produto, né? As próprias livrarias tinha jogos, enfim, mas não na nossa categoria. E a gente vem criando isso. Eu acho que evolução seria a palavra que eu vejo do passado até hoje e de hoje em diante como uma das estruturas fortes para a gente continuar trabalhando e se dedicando para fazer. Rafael, talvez eu tenha uma resposta para essa pergunta também, se quiser, eles podem mencionar, mas quero agregar, né? Como ele é a pessoa que olha mais para o marketing, tu tens 17 filhos hoje, É. né? Difícil de dizer assim, tem um preferido. Todo pai, toda mãe vai dizer que não, mas não é verdade. Então, eu quero te perguntar: tem um dos 17 produtos, nossa, isso aqui foi, ou por ser mais difícil de colocar, ou porque teve uma história muito inusitada, que tu diz, eu tenho um carinho especial por esse aqui. Tem foi um dos últimos lançamentos que foi do ano passado, que foi o Politicamente Correto. A gente fez um lançamento bem legal dele, a gente preparou vídeos, uns teasers, foram bem legais. E pessoalmente, assim, é um dos jogos que eu mais gosto, né? Questão de jogar, assim, eh, pode, entre amigos, assim, é um negócio muito legal. Tu acaba, de novo, ele é um jogo que vai falar de religião, vai falar de política, vai falar de tudo, né? E é legal, no mundo hoje tão polarizado, hoje se permitir com os teus amigos de falar sobre qualquer coisa, né?
Então, pessoalmente, é o que eu mais gosto, assim, de novo, entrou um produto curvar, que nem o Gabi falou, que eu acho que a gente tem um potencial bem grande. Aliás, muito legal isso, né? Porque vem numa curva também bem interessante junto com os stand-ups, né? Que a gente não pode mais falar, então no foro Hum. íntimo a gente pode brincar bem bacana. Para fechar, alguma coisa que vocês queiram mencionar ainda ou agradecer alguém, talvez, sobre? Eu acho que agradecer, de toda forma, agradecer todo mundo que nos apoia, nossas famílias, namoradas, enfim. Ao mesmo tempo convidar, né, quem quiser nos conhecer de alguma forma melhor, o nosso site é www.soucorneta.com.br. As nossas redes sociais, a gente tem a rede social Fazolbeb, que é o principal, né, principal canal hoje, a própria rede social da Corneta, então @soucorneta. Quem precisar nos contatar também via e-mail, a gente tem as informações, né? O e-mail é contato@soucorneta.com.br. E a gente também tem no próprio site, quem quiser, tem bem no cantinho, tem um botão do WhatsApp, pode clicar lá se quiser mais informações de um produto, qualquer informação ou ajuda que a gente possa dar para escolher ou entender qual é o melhor produto, a gente também faz todo esse suporte no atendimento. Então, eh, fica o convite também, se alguém em algum momento queira dar um pulo lá na empresa, conhecer os produtos, a nossa estrutura, comprar algum jogo, né? Ah, vocês têm ponto físico lá também Ah, para vender? Isso, lá é tanto escritório quanto estoque. A Estoque. gente tem ali uma espécie de showroom onde a gente Ah, consegue legal. mostrar. Então, fica o convite a todos e a gente recebe de portas abertas. É acho que um orgulho poder também compartilhar um pouco do que a gente vem criando e com pessoas aqui da região que eu acho que também nos ajudam, né, profissionalmente de muitas formas. Acho que sempre vai ser uma característica muito forte nossa. Bacana. Rafael, quer fechar com alguma? Então, obrigado pelo espaço, né. De novo, acho que é bem importante pra gente. De novo, a gente nunca tinha feito entrevista no rádio, e nem na TV, em nenhum lugar, né, então é uma experiência nova pra todo mundo, a gente agradece o espaço e, enfim, o Gabi deu um bom encerramento. Ele é mais tímido, né, embora seja do marketing. De minha feita, eu quero apenas deixar registrado aqui que nós temos agora vários produtos novos que as pessoas às vezes desconhecem. É bem bacana porque é pedagógico, né? A gente falou aqui de fenômenos atuais, como a questão do jovem beber menos, ou enfim, a geração mais saúde, mas as pessoas precisam conhecer essas alternativas até para que elas possam, né, utilizar e fazer uma pedagogia. Então, professores que estiverem nos escutando, né, é bacana os professores conhecerem, porque ao conhecer podem levar para uma dinâmica junto naquele encontro, sabe? Encontro do terceirão, às vezes não tem o que fazer, é bem bacana a gente começar a introduzir os professores, as pessoas que às vezes não são o público-alvo, mas são aquelas pessoas que vão entrar, né? Então, professores, as escolas, ambientes em que as pessoas muitas vezes vão fazer algum encontro, confrarias. Tem muitas confrarias que desmistificaram mitos, né? Aquela ideia de, por exemplo, do charuto, da cachaça, da cerveja, do vinho, que justamente intensifica o contato social e menos aquilo que é o produto em si, né? Fica mais uma curiosidade. Então, temos aí um caminho enorme como sociedade para a gente crescer junto, para a gente voltar o olho no olho, para brincar, brincadeiras em famílias, brincadeiras divertidas. Então, o segmento de jogos é uma coisa bem bacana. Fica aí a sugestão para que as pessoas conheçam mais. Sou Corneta, lá no site, né? Isso aí. Sou Tanto Corneta. site quanto as redes sociais. Isso aí. Quero agradecer a presença de vocês, Gabriel. Muito Obrigado. obrigada. Rafael Obrigado. também. Sejam bem-vindos em outros momentos para contar as novidades. Obrigada, Fernanda, que veio acompanhar a turma aqui também. São 10 horas em ponto. A gente fecha esse conteúdo, ele fica armazenado.